Esse tema que nós vamos apresentar para vocês hoje, aliás, eu vou apresentar primeiro para mim mesmo, como a gente sempre fala, né? Eu já li, reli, já ouvi esse tema muitas vezes, eu falando ele para mim mesmo. E ele é tremendo. E tem por título A Dualidade de Deus. O que é dualidade? Dualidade são duas características diferentes de uma mesma pessoa, de um mesmo propósito. Mas essas características diferentes, elas não se chocam, elas se complementam. Dá para ver bem? Ela não vai ficar tão grande assim o tempo todo, mas ela dá para ver, né? A dualidade de Deus. Ao contemplar o mistério de uma coisa que havia antes da cruz, chamado a Arca da Aliança. Vocês se lembram dessa história, né? O sistema fala muito nisso, a Arca da Aliança. A aliança de Deus, o pacto da aliança. Quando nós contemplamos o mistério da Arca da Aliança, nós temos que deter o nosso olhar em dois querubins que estavam acima da arca no propiciatório. O propiciatório era um lugar que Deus mandou construir no Velho Pacto, no templo e no tabernáculo. As asas dos dois querubins se tocam ou se tocavam no alto, e os seus rostos se inclinavam para a cobertura da arca, onde a presença divina se manifestava. Vamos ao texto, Êxodo 25, 18. Êxodo 25, 18, 19 e 20. Deus disse: farás 2 querubins de ouro a Moisés. De ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás, pois, 1 querubim em uma extremidade, já é o 19. Farás, pois, 1 querubim em uma extremidade e 1 querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório farás os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão com os rostos voltados um para o outro, olhando para o propiciatório. Vamos entender que esses querubins não são meras figuras decorativas. Ah, que bonito, que coisa linda, né? Que objeto de arte. Não, não é isso. Eles representam uma verdade profunda. A dualidade que opera sob o projeto soberano de Deus. Dentro do projeto soberano de Deus existe uma dualidade. E aí nós vamos para o Éden, onde havia 2 árvores postas no jardim. E agora vamos para Gênesis 2:9. A árvore da vida no meio do jardim e a outra árvore oposta, mas não inimiga, a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida que estava no meio do jardim lá, ela era, como o próprio nome diz e o texto diz, a árvore da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal era a árvore que apresentava o quê? A morte. Uma dualidade. Assim como no jardim do Éden foram colocadas 2 árvores, a árvore da vida e a ciência do bem e do mal, também sobre a arca se erguem 2 seres celestiais. E aqui é uma simetria. O que é uma simetria? São 2 partes divididas que coincidem perfeitamente entre elas. Isso não é uma coincidência por acaso, não, é uma revelação. As 2 árvores eram opostas, mas não eram inimigas.
eram instrumentos do propósito eterno de Deus. Uma árvore representava a vida e a outra árvore representava a morte. Uma árvore, a da vida, representava a comunhão com Deus. A outra árvore representava a separação de Deus. Mas ambas estavam sob o governo de quem? De Deus. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal, foi Deus que colocou lá. Por um propósito, não foi por acaso. E o que Deus quer com isso? Ele quer nos levar à plenitude do seu propósito, do seu plano com a humanidade. Vemos esta dualidade refletida também nos dois ungidos. Vamos entrar aqui agora em dois opostos, dois Adões. O primeiro Adão, figura do homem, é o quê? Terrenal. Instrumento de quê? De morte e separação. Quem foi o primeiro Adão? Instrumento de morte e separação com a entrada do pecado no mundo. O outro Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, o homem celestial, portador de vida eterna. Neles, nos dois Adões, se revela o contraste entre o vaso de destruição e o vaso de honra. Adão foi um vaso de destruição e Cristo foi um vaso de honra. Adão, primeiro, representa a treva e o segundo Adão representa a luz. Mas será que nós podemos dizer que o primeiro Adão foi desnecessário e o segundo foi necessário? Não, os dois foram necessários. Porque Deus quis que o pecado entrasse no mundo por um Adão e que a vida entrasse no mundo pelo segundo Adão. Isto é sabedoria de Deus, que muita gente não entende. Não podemos depreciar um sem perder o sentido do outro. Satanás, ainda que rebelde e caído, não escapa à soberania de Deus, atuando como instrumento de juízo, de tentação e revelação da necessidade da vinda do Salvador. Quando Satanás se manifestou, ele mostrou que precisava vir alguém para destruí-lo. Cristo, em contraste, é a plenitude da graça, a restauração, o novo homem que reconcilia tudo em si mesmo. Ambos, Adão, o primeiro e o segundo, marcam a fronteira entre a primeira criação, sujeita à corrupção, que veio através do primeiro Adão, no Éden, ao pecado e à morte. E Cristo veio como representação da nova criação regenerada pelo Espírito. Quando Deus advertiu Adão que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, será que Deus disse isso para ele esperando que ele obedecesse? Se Deus esperava que ele obedecesse, a pergunta é: por que ele desobedeceu? É porque Deus sabia que ali estava a serpente, figura de Satanás. Gênesis 3:6, veja que interessante. Viu a mulher que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos. E tomou de seu fruto e comeu. E ela deu também ao seu marido e ele comeu. Ou seja, teve como não comer? Não, porque era propósito de Deus que ambos comessem e depois se vissem nus, coisa que antes não existia. Apocalipse 12:9. Foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, que estava onde? Lá no Éden, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Qual foi a função da serpente lá no Éden? Enganar a Eva para que ela comesse do fruto e ela desse ao seu marido que também comesse. E quem quis enganar, na verdade? O próprio Deus.
Isso era um propósito de Deus. Deus não fez isso. O Satanás agora, aí que problema que eu vou ter? O Satanás vai chegar e vai enganar todo mundo. Eu não tinha esse propósito. Não. Deus não foi surpreendido por nada, como ele nunca é surpreendido por ninguém. Isso era um projeto, era um propósito de Deus. Jesus disse aos discípulos, lá em Lucas 10, 18, eu via a Satanás cair do céu como um raio. Do que ele estava falando? Justamente da descida, da queda do grande dragão até a terra. Satanás foi o primeiro querubim enviado à terra. Olha que interessante que é isso. Satanás era um querubim, um anjo poderoso, e ele foi o primeiro a ser enviado à terra. Com que intenção? Ora, mesmo caído, Satanás foi instrumento para ativar o juízo ao introduzir a lei do pecado e da morte. E quem usou? Deus. Ezequiel 28, 13 em diante. A profecia de Ezequiel disse, estivestes no Éden, jardim de Deus. Quem disse que não, isso aqui era para o rei. Era uma analogia usando o que Deus quer que todo mundo saiba, porque nenhum rei esteve no Éden. Quem esteve no Éden naquele tempo foi o querubim caído. Estivestes no Éden, jardim de Deus, verso 14. Tu, querubim grande, protetor. Verso 15. Perfeito eras em todos os teus caminhos. Olha que coisa tremenda. Deus criou ele perfeito. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade ou maldade em ti. Agora, a gente já sabe muito bem que ninguém faz maldade espiritualmente. Para fazer maldade no mundo tem que ter um corpo. E aí isso nós já sabemos, que ele veio, entrou, e a Eva, entregando o fruto da árvore proibida, entre aspas, para o seu marido, os dois comeram e fizeram aquilo que devia ser feito. Verso 16. Te lancei de entre as pedras de fogo, ó querubim protetor, é Deus que está falando, e te lancei por terra, verso 17. E joguei na terra. Quando a Bíblia diz que esse querubim foi lançado por terra, nós entendemos que esse querubim foi lançado por terra com um propósito. Qual é o propósito? Trazer o mal para a terra, a iniquidade, e contaminar a terra. Paulo não diz lá em Romanos 5,12 que o pecado entrou no mundo por um homem para contaminar e corromper toda a terra? Sim. Quando Deus formou ao homem do pó da terra, isso está lá em Gênesis 2,7. Gênesis 2,7. Deus disse o quê? Quando Deus formou o homem do pó da terra, essa terra já continha o quê? A semente corrompida daquele que chegou na terra caído. Essa terra já continha essa semente corrupta. Por isso, no interior do homem, em sua mente, existe o potencial do bem e do mal. Me diga alguém, o nome de alguém, ou se você sabe de alguém, que dentro dele não exista o potencial do bem e do mal. Qualquer ser humano da face da terra, até nós que temos a mente iluminada para entender a verdade do Evangelho, dentro de nós existe a contaminação do mal também. No meio de sua consciência está essa árvore da ciência do bem e do mal. Nós temos essa árvore em nós? Temos a consciência dessa árvore. Satanás, através da serpente, simplesmente inclinou a balança ao sugerir que o homem utilizasse seu intelecto independentemente de Deus. Houve um sopro no entendimento da mulher. Olha, é verdade, que árvore linda. E aquilo tomou os seus olhos para ela falar: Adão, meu amor, vem cá, olha que árvore linda, vamos participar do fruto dela? Mas olha, aí tem uma coisa que Deus disse: o dia que você comer disso aí, você vai ficar conhecendo o bem e o mal, e vai morrer. Mas aí, o que aconteceu? Que a beleza dos olhos, que a tentação foi levada a cabo, e o homem se deixou levar por aquilo que
Não deveria, mas não deveria? Deveria. Proposital. Proposital. Aí entrou a desobediência e com ela veio a eleição do mal. Então, satânico é uma coisa em oposição à obediência. Por isso, aí vem Romanos 5,12, onde Paulo diz: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, não foi pela serpente, foi por um homem, e pelo pecado a morte, então aí todos passaram a pecar também. Então, Eva não trouxe o primeiro Adão, entenda isso. O Adão não veio da Eva. Todos os demais homens depois de Adão vieram da Eva, tanto homens quanto mulheres. Mas Eva não trouxe o primeiro Adão ao mundo, ele já estava criado. Adão não nasceu de mulher. Mas, ao crer na mensagem do querubim caído, quando a Eva acreditou na mensagem do querubim caído através da serpente, na mente, e tomar do fruto da árvore da ciência que representa Satanás, a Eva abriu a porta ao conhecimento proibido. E com ele entrou a lei do pecado e da morte. Essa foi a entrada do mal ao homem e depois, por meio de Adão, a todos os homens. Agora vem uma coisa interessante. Séculos depois disso acontecer, outra mulher, Maria, também escutou uma mensagem de um ser celestial, de outro querubim. E o que ela fez? Será que ela fez como Eva? Não. Ela fez diferente, mas ela creu também. Desta vez não foi um querubim rebelde que foi falar com Maria, senão o enviado fiel, Gabriel. E a Maria disse o quê? Eu creio. Ela creu e concebeu ao segundo Adão. Então, o primeiro Adão entrou no mundo, concebido pelo próprio Deus, e trouxe o pecado através de uma conversinha no ouvido de uma serpente enganosa, Satanás, que levou o homem a cair em pecado. Mas aí Deus levantou outra mulher para crer naquilo que ele precisava que ela cresce, para trazer o segundo Adão. Lucas 1, 30 e 31. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, conceberás em teu ventre e darás à luz um filho e chamarás seu nome Jesus. E no verso 38 Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo conforme a tua palavra. Duas mulheres, duas que creram. Uma creu para entrar com o pecado e a outra creu para entrar com a destruição do pecado. Podemos falar de duas Evas aqui, pode ser? Uma se chamou Eva mesmo e a outra se chamou Maria. E o interessante aqui é que vieram dois anjos falar com as duas. Hein? Primeiro anjo, querubim, protetor, caído, afundou. E o segundo anjo, um anjo obediente, que veio e Maria creu e ali estava a verdade. Gálatas 4:4. Aí está a prova. Mas quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou a seu filho, nascido de mulher, não de homem. Interessante, né? Adão não nasceu de mulher e Jesus não nasceu de homem. Nasceu de mulher. Deus não é dentro da nossa normalidade. Nascido sob a lei, Jesus veio debaixo da lei, servo da lei. E João 1,14, agora, aquele verbo foi feito carne e habitou entre nós. Que verbo? A palavra. A palavra de Deus se tornou carne. E esta carne veio habitar entre nós, só que não era carne. Eva creu e entrou a morte. Maria creu e entrou a vida. Uma confirmou a queda do primeiro Adão e a outra trouxe ao segundo Adão. 1 Coríntios 15:45. Primeiro Adão foi feito alma vivente. O que é alma vivente?
que é alma vivente? Uma paixão que vive por aí. Alguém apaixonado, um pedaço de carne, aparentemente como todos nós, só que com uma diferença muito grande, é que não havia dentro dele o espírito para crer em nada, ele estava ali para cumprir um propósito de destruição. O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o segundo Adão, ou o último Adão, graças a Deus que é o último, espírito que dá vida, espírito vivificante. 2 Adões, 2 mulheres, uma creu, a outra também creu, uma creu no mal, outra creu no bem. E aí estamos nós aqui. Verso 22 de 1 Coríntios 15 também. Porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Por isso estamos aqui. E assim vemos como é que Deus trabalha com padrões. Deus trabalha com padrões. 2 mensagens, 2 mulheres, 2 frutos espirituais, 2 querubins sobre o propiciatório, 2 homens que representam 2 pactos. Que pactos são esses? Vamos lá, 2 Coríntios 3, 6 a 8. A dualidade de Deus. Primeiro pacto está aí. Porque a letra mata. Que letra que mata? A letra da lei de Moisés. Mas o Espírito vivifica. E se o ministério de morte, a lei, gravado com letras em pedras, foi glorioso, e ele foi, teve glória, como não será mais glorioso o ministério do Espírito? Você olha aqui em volta e você fala, puxa, mas tinha que ter tanta gente aqui, né, para ouvir isso. E o Senhor escolhe somente quem Ele quer para esse pacto glorioso, porque é o pacto do Espírito. E a carne, ela fala muito mais forte no mundo do que o que é espiritual. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está aí os 2 ministérios, um lado a lado, um do outro. 2 pactos, antes da cruz e depois da cruz. Hebreus 10:16. Este é o pacto que farei com eles. Deus disse, olha agora, Deus está falando de uma coisa que era no antigo pacto, apesar de estar em Hebreus. Este é o pacto que farei com eles. Porém minhas leis, não nas pedras mais. Não nos 10 mandamentos, não nos 613 mandamentos, não somente para o povo judeu. Porei minhas leis em seus corações, que envolve mentes, e em suas mentes a escrevereis. Então, esse aqui é um pacto de mente. Servimos hoje a Deus com a mente, não com lei religiosa, não com sacrifícios humanos. Oi, Saulo. Não com obras. Tudo isto nos revela que Deus não improvisa, abençoados. Deus não tem improviso. Deus planeja algo e executa, e nada move ele daquilo. Satanás foi instrumento para juízo, Cristo instrumento para redenção. E ambos refletem a soberania de Deus. O querubim caído, o querubim obediente. Romanos 9:21. Agora vem. O oleiro não tem poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra, um instrumento para honra e outro para desonra. Instrumento para honra, Cristo. Instrumento para desonra, Satanás. Querubim. Isaías 45:7 começa a fechar a coisa, começa a apertar cada vez mais. E Deus, que trabalha com seus padrões, Deus trabalha com padrão estabelecido, Ele disse, eu formo a luz e crio as trevas. Só luz sem trevas não funciona. A luz tem que ter a treva para ela entrar lá na escuridão e iluminar.
Então não dá para dizer, não tem que ter treva, só luz. Não. Na nossa mente hoje, só há luz. Mas a treva funciona também para Deus, ele usa isso. Tem que ter o mal, senão você não sabe o que é bom. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio. A tradução da maior parte está o mal, mas a palavra melhor aí é a adversidade. Eu crio o opositor. E Deus usa. Será que Deus usa Satanás para nos ensinar? Se usa. Eu, o Senhor, sou quem faz tudo isto. E tem a religião que diz assim, você talvez na internet possa pensar dessa forma. Deus é bom o tempo todo. Já ouviram isso por aí? O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Que bom que para você Ele é bom o tempo todo. Até o mal. Para os seus filhos, até o que parece ser mal, é bom. Então, Satanás é o nosso opositor. Está aqui. O Espírito não está por aí. O que está aí é o opositor que está em você mesmo. Ou no mundo da treva. Olha que tremenda. Paulo chama Satanás, o Deus deste século, lá em 2 Coríntios 4:4. E Jesus chama a ele de príncipe da potestade do ar, em Efésios 2:2. Quer dizer, ele tem domínio sobre o terrenal, sobre o visível passageiro. Então, no mundo diferente do nosso, nós estamos vivendo num mundo onde tem o mal e o bem. O mal não nos alcança. A nós tudo é bom, tudo é perfeito, tudo está completo, tudo é maravilhoso. E quando há uma leve momentânea em nossa vida, isso não é mal, isso é bom para nós. Quando a serpente foi amaldiçoada a comer pó, em Gênesis 3,14, entendemos que isto é sinônimo de aferrar-se ao terrenal. Por que a serpente, você vai comer pó todos os dias da sua vida? O que quer dizer isso? Quando Deus disse à serpente, você vai comer pó, você vai viver na terra. Quem é da carne vai ficar na carne, não tem saída. Fica na carne porque é carne. Assim, Satanás é o Deus da carne, do material. Em contraste, Jesus é o Senhor do eterno, do espírito e do invisível. A grande maioria das pessoas não sabe entender a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. A grande maioria das pessoas que vivem nesse mundo, elas querem viver pelo que vê. Eu tenho que ver, se eu não ver, eu não vou crer. E a vida do Espírito é uma vida de crer e de ver o invisível. Você pode ver o invisível? Claro que sim. Você está vendo o invisível, abençoado aí? Tem que ver o invisível. Chamar a existência, sabendo que ali no invisível está a sua salvação, a sua solução. 2 Coríntios 4,18, está aí. Olha aí, pode ler, você que está na internet, por favor, leia. Não atentando, não preste atenção nas coisas que se veem, senão nas que não se veem. Preste atenção nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias. A festa junina passa. É legal, é bacana, nada contra, vamos fazer festa, mas vai passar. Só no ano que vem, depois tem outro. É tradição, a carne gosta disso. Mas as coisas que não se veem são eternas. Essa não passa nunca. O que é espiritual é eterno. Você, abençoado, abençoada, você é eterno. O teu espírito é eterno. Você está aqui participando de carne e sangue. Por isso não tememos, abençoado, nada, porque o que nós fazemos é discernir. Louvamos ao Deus que faz tudo com propósito eterno. Romanos 8, 28.
Aí vem o texto que nós já sabemos muito bem, acabamos de falar ele agora. Sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem, até o mal, ou o que parece mal, que na verdade não é, é a adversidade. Quando vem uma oposição na tua vida, você está ali caminhando legal e acontece alguma coisa que você entra numa coisa adversa, não pense que é mal para você, é adverso. Você entrou nessa casca de banana, não importa, vai passar. Os dois querubins, frente a frente, lá no propiciatório, mas unidos sobre suas asas, nos falam de uma aparente tensão que na realidade é a unidade soberana. O bem e o mal, eles não estão fazendo nada de errado. O bem e o mal é Deus controlando as duas coisas do jeito que Ele quer e no tempo que Ele quer. Vida e morte, luz e trevas, edificação e destruição estão sob o domínio daquele que criou tudo, não para a confusão, senão para a sua glória. Ah, Deus mandou um terremoto lá, caiu um avião lá na Índia, hoje, 200 e tantas mortes. Sabe quantos sobreviveram? 1. Que Deus é esse que leva 250 e deixa um vivo? O que Ele quer esse um vivo? Porque Ele tem um propósito com esse um que viveu, e os outros 250 Ele teve o propósito de que vivessem até aquele momento. Ainda não. O um que está vivo ainda vai cumprir o propósito que Deus tem para ele, não sei qual é. Somos testemunhas. Olha, ser testemunha disso que nós estamos ouvindo hoje aqui, somos chamados a discernir não somente a luz, mas o propósito que a sombra cumpre. A treva, a sombra, ela cumpre um propósito. E nós temos que discernir isso. Em Cristo entendemos que tudo converge nele. O mal revela o bem. A morte exalta a vida. E a queda prepara a redenção. O homem caiu. Muito bem, entrou o pecado. Cristo foi lá, redimiu do pecado. Você pensa que quando você cai, quando você passa por uma adversidade, que situação, eu vou chorar, estou em depressão. Que depressão, coisa nenhuma. Tem que olhar para isso e dizer, como me ama o Senhor, Ele está me disciplinando, está me trazendo experiência para eu crescer e sair dessa circunstância, ou ficar nela até aprender. Não tememos a dualidade de Deus, a abraçamos como parte do mistério de Deus, porque ambos os querubins, ambas as árvores, ambos os homens, dão testemunho do único Deus que reina em perfeita sabedoria. A gente tem que entender isso. E conclusão final. Concluímos que o mal veio de fora, trazido por um querubim rebelde, e este entrou na carne, porque o homem e a mulher deram ouvidos à sua mensagem mentirosa e comeram desse fruto. Por isso, o diabo não era somente um ser externo, senão também uma realidade interna. O mal, ou a semente de Satanás, esta semente é uma palavra, um conhecimento que gera a lei do pecado e da morte. Da mesma maneira, a semente do bem também é uma palavra. O verbo de Deus, Cristo, que dá vida e nos liberta da escravidão de antes. Ambas sementes operam no coração humano, em cada um de nós. Estão aí ambas as sementes, a da vida e a da morte. Nós temos que discernir e não temer. Uma leva à condenação e a outra à redenção. Na soberania de Deus, ambas servem para o seu fantástico, maravilhoso propósito, projeto. Então, resta-nos a cada um de nós que aqui estamos com a sabedoria predestinada em nós, dizer o quê? Senhor, graças por ter iluminado os olhos do meu entendimento para entender isso. E o Senhor só quer o nosso bem. O Senhor só quer o meu bem. Diga, o Senhor quer o meu bem. Ele me ama. O Senhor me ama. Sou grato a Ti, Senhor.
por tudo. E, acima de tudo, pelo discernimento de entender que eu não fui chamado para o mal, eu não fui chamado para ouvir o mal, eu fui chamado para perceber o mal e discernir que ele não serve para mim, para que eu possa cumprir o bem. Sou o mais que vencedor e sempre conduzido em triunfo. Em nenhum momento serei derrotado, em nenhum momento serei conduzido em derrota. Não existe derrota para nós, existem experiências. Vamos avançar e declaro a todos os abençoados aí um fantástico final de noite deste sábado glorioso em que estivemos juntos aqui ouvindo tudo isso e participando de tudo isso. E vamos louvar ao Senhor para encerrar a nossa reunião juntamente com a boca do Altíssimo, bem ou mal. Bem ou mal, olha aí. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.